Então, aproveite as oportunidades. As oportunidades só aparecem para pessoas que estão preparadas para absorver aquela oportunidade, né? Você sempre vai trabalhar primeiro uma função para depois ser, tá? Então, se você hoje é estagiário e a empresa está te dando funções de auxiliar, por exemplo, e eu vejo que muitas pessoas reclamam disso. Só que eu olho e falo, cara, qual empresa você teria a oportunidade de fazer funções de auxiliar sendo estagiário? Se você tem essa oportunidade aí, agarra, cara. Por quê? Porque quando surgir uma oportunidade de auxiliar, você é a primeira opção da empresa. Porque você já faz essas atividades. Agora, se você falar, não vou fazer porque eu sou estagiário, só tenho que fazer com o estagiário e pronto, acabou. Quando a empresa precisar de um auxiliar, ela vai caçar no mercado. Por quê? Porque você não quis fazer aquilo. Entendeu? Então, primeiro você faz a atividade para depois você ser. Então, primeiro você vai fazer a atividade auxiliar para depois virar auxiliar. Você vai fazer atividade assistente para ser assistente. Vai fazer atividade analista para ser analista. Tá? Não acha que a empresa primeiro vai te passar para depois você ser. É o oposto. Entendeu? E isso é muito bom para você como profissional. Porque você está adquirindo um conhecimento de uma função acima que de repente você não conseguiria em outra empresa. Se ali está te fornecendo essa oportunidade, agarra. De repente você não vai ser aquela função ali naquela empresa, mas você vai ser em outra. Ou é um diferencial que você vai ter. De repente você é um auxiliar que faz função de assistente, saiu daquela empresa, vai para outra. Na outra empresa tem 5 auxiliares. Desses 5 auxiliares, você é o único que, além de atividade auxiliar, você faz de assistente. Quando surgiu uma função de assistente naquela nova empresa, adivinha quem vai estar mais preparado para aquela atividade? Desses 5 profissionais. Você. Por quê? Porque você já fazia aquela atividade. Então, ao invés de reclamar, pense de forma estratégica. Né? Pense que, cara, conhecimento liberta, conhecimento vai ser útil. Então, agarra esse conhecimento, aprende, absorve. Quanto mais você absorver, melhor para você. Tá? Um outro ponto importante, e aqui mais até para os gestores. Se você é gestor, tenha a cultura de dar feedback e receber feedback. Tá? Seja humilde. Porque tem muito gestor que eu sou gestor, não preciso saber de nada, eu mando meus funcionários fazer e pronto, acabou. Não. Seja humilde, receba feedback. Assim como seus funcionários, você também precisa melhorar todos os dias. Tá? Se você errou em algum lugar, seus funcionários são as melhores pessoas para te dizer, falar, cara, você errou aqui, cara, melhora isso, cara, melhora aquilo. Até porque, se você tratar mal os seus funcionários, eles vão te tratar mal também e vão fazer com que o teu setor não cresça, entendeu? Então, você tem que criar um ambiente bom, você tem que desenvolver os seus funcionários para que eles cresçam e você automaticamente cresça junto, né? Tira esse pensamento medíocre de eu não vou ensinar meu funcionário, senão ele vai me substituir. Isso não existe. Se você ensinar o seu funcionário, ele vai crescer e você vai crescer junto, tá? Então, vocês só crescem se for junto. Pessoas precisam de pessoas e ninguém cresce sozinho. Bota isso na sua cabeça. Cria procedimentos para toda a rotina de departamento pessoal. E aqui eu já vou falar das duas partes aí. No departamento pessoal, como a gente tem muitas atividades que são rotineiras, se programa para aquelas atividades. Tá? E aí é uma dica que eu deixo para os profissionais de DP aqui. A gente está aqui no mês de junho. Tá? Você vai fazer um cronograma das atividades que você tem para fazer em junho. Tá? Começando aí por entrega de impostos, declarações para o governo, fechamento de adiantamento, fechamento de benefício, qual é a data de início, quando você tem que iniciar esse processo e quando você tem que terminar. Tá? Você sempre vai colocar essas duas datas, ok? Por quê? Porque você vai saber que naquelas datas você precisa fazer aquilo. Independente do que surja, aquilo dali você tem que fazer. E você tem aquele prazo para fazer, aquela data de início e aquela data fim. Entendeu? Então, você não vai acontecer de ir surgindo coisas novas e você esquecendo dessa coisa, ou deixando ela para depois do prazo. Por quê? Porque você vai ter uma agenda que ele vai ter a data de início e fim. Você vai conseguir se programar as coisas novas, mais o que você tem para fazer. Entendeu?
Então, crie um cronograma de todas as tarefas rotineiras do DP. Qual é a data de início, qual é a data fim que você tem para fazer cada tarefa. Isso vai te ajudar muito. E um ponto além disso é criar um procedimento, né? É você ter claro, ou as pessoas que trabalham com você, ter claro como faz um processo de admissão na sua empresa, como faz um processo de demissão na sua empresa, como faz o pedido de benefícios na sua empresa, qual é o passo a passo, qual é a data, até qual data pode se admitir, até qual data pode se demitir, até qual data entra na folha de adiantamento, até qual data já não entra. Então, você precisa criar esses procedimentos, que é um passo a passo, com as regras, com datas de tudo que você tem no departamento pessoal, porque isso vai te ajudar muito. Ah, Alex, mas isso não vai resolver os meus problemas. Não vai resolver, mas vai reduzir. Tá? E aí eu trago um exemplo para vocês aqui bem prático. Tinha uma empresa que eu trabalhava que não se tinha data para nada. Né? Eu entrei lá no DP e não tinha data para nada. O pagamento da folha era quinto dia útil e tinha admissão até dia 31. Né? E aí o DP ficava louco lá para fechar todas as admissões, fechar a folha, ponto e tudo para pagar ali no quinto dia útil. Né? E aí eu cheguei lá e falei, cara, vamos criar um procedimento, né? Para que todos tenham claro como é que funciona todos os processos. E aí a gente botou uma data corte para admitir e para demitir. A data corte é dia 25, por exemplo. Tá? Então, antes, 90% dos processos ocorriam depois do dia 25. Depois que a gente criou um procedimento e treinou a empresa toda com relação àquele procedimento, fez a empresa entender por que precisava daquela data corte. Tá? Porque estava ocorrendo muitas inconsistências, o ponto não fechava direito, o funcionário reclamava. Então, era uma série de problemas que tinha por conta de falta dessa data. Né? E aí, depois que a gente criou esses procedimentos, antes 90% dos processos ocorriam depois do dia 20. Depois que a gente criou esse procedimento, 70% ocorria antes do dia 25. Então, a gente inverteu. Ainda continuou tendo processos em atraso? Continuou, mas o número bem inferior, entendeu? Então, o procedimento, quando você cria, ele serve para isso, para criar uma barreira entre até qual data eles têm para fazer um processo e a data que você tem para começar os fechamentos depois daquela data, né? Porque finaliza uma data, já começa outro processo depois daquela data. Então, crie procedimentos, coloque datas cortes. Alex, não vai funcionar. Cara, você nem fez, já está falando que não vai funcionar, faça primeiro. Entendeu? Se não funcionar, pelo menos você tentou fazer alguma coisa diferente. Não ficou só reclamando que tem problema, nada funciona, essa empresa é uma merda. Você tem duas alternativas, ficar só reclamando, que não vai adiantar de nada, ou tentar fazer alguma coisa. Entendeu? A decisão é sua, o que você quer escolher. Ok? Então, esse é o profissional de 2021. É um profissional que foca no resultado, é um profissional que foca em agregar cada vez mais, porque ele sabe que se ele não fizer nada além do que ele já faz, ele não vai conseguir ter nada além do que ele espera. Tá? Então, ele precisa entregar mais para ter mais, entrega mais para ter mais, entrega mais para entregar, e por aí vai. Esse é o processo do crescimento. Tá? Quando você parar, automaticamente, do outro lado, a empresa também vai parar. Se você continuar, a empresa vai continuar. Entendeu? As coisas vão andando juntas. Então, se desenvolva, leia. É um dos hábitos, para mim, mais sensacionais que existe. A forma mais barata que você tem de adquirir conhecimento. Crie network, conheça pessoas de departamento pessoal, pessoas de RH, pessoas de contabilidade, pessoas de diversos setores. Todo aquele conhecimento que eles vão te agregando vai te ajudar a ser um profissional diferenciado, a saber qual o impacto que tem o DP no processo da contabilidade, no processo do fiscal, no processo do financeiro. Então, todo esse conhecimento vai te ajudar, tá? E, por último, eu deixo uma frase aqui para você. Se você quer ter resultado, siga pessoas que tiveram resultado, né? Tiveram e têm resultado. O que eu vejo muito na internet é pessoas dando dicas de
tenha resultado, pessoas dando dicas de seja seu chefe, seja um profissional diferenciado, ganhe dinheiro. Tá, mas aí tu pergunta para a pessoa, tá, mas você conseguiu ter resultado? Você conseguiu ser chefe? Você conseguiu ter dinheiro? Não. Se você não conseguiu ter isso, por que você quer me ensinar? Primeiro aprende, depois sim você me ensina. Né? Então, siga pessoas que têm resultado. Hoje eu vejo muitos profissionais de DP que saíram do departamento pessoal porque não aguentaram a rotina, tá? Ou pessoas que nunca trabalharam no DP ensinando DP. Cara, você nunca trabalhou no DP, como é que você quer me ensinar DP? Tá? Então, tome muito cuidado com isso, ok? Eu trabalho no DP já há 13 anos e ainda estou no DP. Todos os meus dias, eu vivo todos os dias no DP. E ainda pretendo seguir aí por um bom tempo, né? Porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Apesar de todos os pesares, né? Todos os problemas que a gente tem todos os dias, mas faz parte. Vamos para a terceira parte aqui da Masterclass. Bota aí nos comentários aí, tá todo mundo mudo no comentário? Bota aí nos comentários o que vocês estão achando, se tá bom, se não tá bom. Deixa aí nos comentários que daqui a pouco eu vou ler. E agora eu vou falar para vocês de uma nova metodologia que eu chamo de Departamento Pessoal 2.0, tá? Que seria um DP extremamente estratégico. Aqui eu estou falando como setor, tá? Primeiro a gente estava falando de profissional, né? O profissional sem resultado e o profissional com resultado. Agora eu estou falando de setor, o DP por um todo, ok? Então vamos lá, essa metodologia quem criou foi eu, tá? E eu ensino essa metodologia em alguns cursos que eu tenho. E eu chamo essa metodologia de 3P, 1T, tá? Por que 3P? Propósito, pessoas e procedimentos. E 1T, tecnologia, tá? Se você conseguir trabalhar esses 4 pilares, você consegue ter um DP de alta performance, um DP de resultado. E isso eu estou falando porque eu apliquei, já ensinei pessoas a aplicarem, elas já aplicaram e conseguiram ter resultado. Então, não estou falando uma coisa que eu li num livro, mas eu nunca apliquei e eu acho que vai te gerar resultado. Não, eu estou te falando uma coisa que eu fiz e faço todos os dias e eu consigo ter resultado que poucos profissionais conseguem, que poucos setores de DP conseguem, tá? Então, primeiro pilar, propósito. Para você conseguir motivar as pessoas, para você conseguir motivar uma equipe a seguir o caminho que você quer, tem muitas pessoas que acham que devem pagar maiores salários, outras acham que tem que dar gratificação, outras acham que eu sou gestor, eu mando, então você vai fazer o que eu quero e pronto, acabou. E já está mais do que comprovado que se você usar a sua posição para tentar fazer o funcionário fazer uma coisa, impor uma coisa no funcionário, não vai funcionar. E outra coisa, se você tentar sempre dar reajuste, dar salário e achar que isso vai motivar a pessoa para sempre, é uma outra coisa que você também vai falhar, tá? Por quê? Porque você aumenta o salário do funcionário, o funcionário aumenta o padrão de vida dele, ele continua com a corda no pescoço. Então, a felicidade que ele tem, né, o engajamento que ele tem quando você aumenta o salário é muito pequeno, é um curto espaço de tempo. Agora, se você quer motivar as pessoas, se você quer ter uma equipe que está focada no resultado, você precisa ter um propósito. Né? Você precisa ter um propósito que seja comum e que faça sentido para o teu setor. Alex, como assim propósito? Me dê exemplos aí de propósito. Por exemplo, eu quero ser um setor diferenciado. Eu quero ser o setor mais produtivo da empresa. Eu quero ser o setor que mais agrega dentro da empresa. Isso é um propósito. E aí você e sua equipe vão estar trabalhando ali todos os dias para você conseguir ser esse setor. Né? É um propósito que, cara, vamos lá, trabalha, porque a gente precisa chegar lá. Cara, o fulano ali não está conseguindo, eu vou ajudar ele porque o nosso propósito é maior. O propósito não é meu e nem seu, o propósito é do setor. E a gente precisa crescer. Para a gente crescer, precisa que todo mundo cresça junto. Eu sozinho não vou conseguir. Né? Então, muitas pessoas ali trabalhando em conjunto para o mesmo resultado, você vai conseguir chegar lá. Tá? Então, primeiro de tudo, você tem que ter um propósito. As pessoas se engajam em um porquê. Elas querem saber por que elas fazem isso.
Por que elas trabalham até tarde? Por que elas trabalham no final de semana? Porque elas têm que trabalhar enquanto outras pessoas não estão trabalhando. Elas querem ter um porquê. Se você dá um porquê para essa pessoa, ela vai trabalhar igual um condenado depois do horário, sábado, domingo, feriado, para conseguir alcançar aquele objetivo. Porque ela sabe que ela está olhando para o lado e o membro da equipe dela também está ralando e o outro está ralando e ela, cara, eu não posso ficar para trás, eu também vou e vai todo mundo junto. E você, como um gestor, eu te falo só uma coisa, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Se você quer que o seu funcionário vá por um caminho, vai na frente, porque eles vão te seguir, entendeu? Não fica só mandando fazer ele seguir por um caminho e você não segue por ele. Você pede para ele fazer uma coisa e você faz outra. Lidere por exemplo. Dê o exemplo para ele que ele vai te seguir, tá? Então, primeiro pilar, o propósito. Tenha um propósito claro. Faça desse propósito, do seu propósito, o propósito da sua equipe, para todo mundo caminhar no mesmo caminho. Segunda coisa, pessoas. Não tem como você conseguir crescer o setor sem ter as pessoas certas, né? Tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, tá? Não sei se vocês já leram. Se alguém leu, por favor, deixem aí nos comentários. O Jim Collins, ele fala o seguinte, ele avaliou todas as empresas, as maiores empresas, e diferenciou as empresas que têm resultado para as empresas que não têm resultado. E lá, ele traz uma frase que é a seguinte: mais importante do que você saber para onde você quer ir é você ter as pessoas certas. Então, mais importante de você seguir ou achar um caminho é você ter as pessoas certas. Por quê? Porque se você tem as pessoas certas, vocês juntos acham aquele caminho. Então, mais importante de você saber para onde ir é você ter as pessoas certas do seu lado, né? Ter pessoas engajadas, ter pessoas que estão ali trabalhando todo dia para o mesmo propósito que você. Se você tem uma peça só que não funciona, você precisa trocar. Por quê? Porque essa pessoa vai contagiar todas as outras. Porque as outras vão falar, cara, eu estou aqui me matando e o fulano está ali, não está fazendo nada, e está ganhando a mesma coisa que eu, né? Então, você, como gestor, precisa ter todas as pessoas engajadas e todas as pessoas querendo cada dia mais crescer, querendo ir além, ter aquela ambição de, cara, eu quero ir além, eu não quero passar minha vida toda nessa função ganhando o que eu estou ganhando hoje, né? Então, você precisa ter pessoas assim, tá? Então, primeiro pilar, propósito. Segundo pilar, pessoas. Terceiro pilar, procedimentos. Quanto mais você cresce, mais é importante você ter procedimentos, para que todas as pessoas saibam como fazer e para que você consiga ter uma padronização. Senão, cada um vai fazer de um jeito e o processo não vai funcionar. Então, você vai precisar se organizar. Como você vai se organizar? Através dos procedimentos, tá? Então, o terceiro pilar, procedimento. E o quarto, tecnologia, né? Através da tecnologia que você vai automatizar o seu setor por um todo. Então, você vai botar o seu sistema do ponto para conversar com o seu sistema de folha,